Glória a Deus. Deus seja louvado. Dou graças a Deus pela misericórdia e bondade do Senhor, revelada essa graça em Cristo Jesus. Me guarda, se for firme e fiel, e daremos a coroa da vida eterna. Agradeço a Deus, irmãos. O Senhor tem preparado essa viagem. Deus dá graça de residir nos Estados Unidos, atender a obra ali, pela sua misericórdia, sem capacidade nenhuma. O Senhor tem nos separado e eu estou aqui glorificando o Senhor. Dou graças a Deus que o Senhor tem ajudado, tem dado força para nós servir o Senhor naquele país. Estou contente e alegre. Por onde passei, vou passar, trouxe e levarei a vossa saudação com a santa paz de Deus. Fui, irmãos, para os Estados Unidos, uma preparação de Deus, em 1986, solteiro, jovem ainda, mas dou graças a Deus que o Senhor tomou os caminhos na minha vida, me guardou naquele lugar, no momento certo preparou uma esposa para mim, deu 2 filhos, e também 4 netos, que é a alegria, irmãos, da nossa casa. Irmãos, passei uma prova também muito dura, quando o Senhor preparou meu casamento, passei uma prova, irmão, naquele lugar de 7 anos, irmão, prova material. Alguém pode dizer naquele país que é uma prova material? Sim, irmãos. Eu passei 7 anos depois que casei provado. Porque, irmãos, aonde tem um crente tem a prova, né, irmãos? Então, graças a Deus, irmão, que faltava muitas das vezes o pão para comer na hora do almoço, mas quando nós dobrávamos o nosso joelho, o pão do céu estava nos visitando a nossa alma. Deus deu graça, irmão, passando essa prova, 7 anos. Meu sogro já faleceu, é diácono em Portugal. Um dia estava nos visitando, a última viagem que ele fez para lá. E nesse culto, irmãos, nós provados, mas ele não sabia de nada, irmãos, porque nós não falou nada para ele, não contava a nossa situação. Pegamos, irmãos, até alguma importância emprestado para que ele pudesse ficar conosco naquela estadia dele, irmãos. Mas eu dou graças a Deus que no último dia o Senhor deu a graça de ele atender o culto. E quando, irmãos, na palavra o Senhor revelou a ele, naquela palavra o Senhor mandava a palavra de Jó 42. E o Senhor dizia naquele dia que tinha alguém dentro daquela igreja que estava que nem Jó, provado materialmente, mas que o Senhor ia fazer uma obra e virar o cativeiro. Dou graças a Deus, irmãos, que aquela palavra cumpriu na minha vida. Tinha trabalho, irmãos, mas todo o trabalho que pegava não acontecia nada, pensava que ia sobrar alguma coisa, chegava na hora não tinha nada. Mas, irmãos, eu vou contar essa obra rapidinho, para a honra e glória do Senhor. Porque muitas das vezes alguém vê contar a obra, né, de dinheiro, irmãos, fica, né, muitas das vezes pensando, irmão, mas a obra que Deus fez comigo me libertou, irmãos, para suprir minha necessidade, foi essa. Dou graças a Deus que após uma palavra, passando, irmãos, mais ou menos 15 dias, eu trabalho na construção, fui chamado, irmãos, para dar um orçamento numa casa, para pintar uma casa, e chegando, irmãos, naquela casa, uma casa muito grande, que eu nunca tinha dado preço num trabalho daquele, irmãos, eu fiquei até meio apavorado, falei, Senhor, o que eu faço? Eu não sei nem dar preço para fazer esse trabalho, porque eu nunca fiz um trabalho grande desse. Mas, irmão, lembrei na hora da palavra, isso era uma sexta-feira, irmãos, e o homem falou para mim, olha, você me dá um preço amanhã, no sábado, e depois nós conversamos. Irmãos, eu cheguei em casa, fui embora, cheguei em casa, comentei com a minha esposa, falei, olha, eu tenho um trabalho assim, assim, eu não sei nem fazer, e não sei nem como dar preço. Mas vamos orar ao Senhor e o Senhor vai tomar os caminhos. Irmãos, dobrei meu joelho e comecei depois a fazer aquele orçamento. Vou falar para a honra e glória do Senhor, irmãos. Na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, veio, irmãos, para mim dar um preço daquele trabalho por 65 mil dólares. Irmãos, uma quantia que eu nunca nem pensava de ter aqui na minha mão. Eu pensei comigo, vou chegar no trabalho amanhã para dar o preço para o homem, ele vai até me mandar embora da casa dele. No outro dia, irmão, cheguei na casa dele, e quando eu cheguei, ele me recebeu e perguntou para mim quanto que era o preço, entreguei para ele o papel, que era o orçamento. Irmãos, e quando ele viu aquele preço de 65 mil dólares, ele deu uma olhada para mim e falou para mim assim, olha,
Se você quiser fazer o trabalho por 55 mil, o trabalho é teu. Irmãos, naquela hora pode cair das pernas, porque não sabia o que eu respondia. Mas tem um pouquinho, tem um tempinho, irmãos, o Senhor me visitava por dentro e falava, a palavra está cumprindo, glória a Deus. E quando, irmão, o Senhor visitou, eu falei, tá bom, eu aceito esse preço. Ele falou para mim, tá bom, então, você pode começar na segunda-feira. Irmão, fiquei numa alegria tão grande. Falei, tá bom, segunda-feira está aqui para começar. Quando eu virei as costas para sairmos, ele falou para mim assim, olha, só mais uma coisa eu quero de você. Falei, Senhor, tem misericórdia agora. Ele falou, preciso de uma referência. Aonde você já fez um trabalho, alguém que você já fez. Eu falei, Senhor, eu nunca fiz um trabalho desse, como é que eu vou, quem que eu vou dar de referência? Mas na época, irmãos, na prova que eu estava, eu trabalhei um dia com a minha esposa, ela ia trabalhar com meu filho, irmão, nas costas, limpando a casa, e eu ia trabalhar depois da hora do meu trabalho naquele serviço. E cheguei naquele dia, irmão, trabalhando, o dono daquela casa me deu um cartãozinho de visita. Aquele cartãozinho de visita, ele era um homem, irmãos, muito rico, trabalhava numa firma muito grande, e eu coloquei na minha carteira. E quando aquele homem pediu alguma referência, eu não sabia, não lembrava de nada, falei, agora vai perder, vou perder o trabalho. Mas na hora não veio na minha mente. Aquele cartãozinho de visita que eu tinha, lembrei que estava na minha carteira, irmãos. E quando eu lembrei, eu peguei a minha carteira, abri a carteira, irmãos, e dei aquele cartãozinho de visita, irmãos, para aquele homem. Quando aquele homem pegou o cartãozinho de visita na mão, ele só falou assim, está confirmado, pode começar segunda-feira. Irmãos, é uma nada porque sem entender. Aí ele falou para mim assim, você está vendo lá embaixo onde é que tem aquele celeiro de cavalo? Então olha lá para você ver do lado. Irmãos, quando eu olhei do lado, tinha uma carreta de puxar cavalo, que ele tem jogo daquele de polo, jogar o jogo de cavalo. Quando eu olhei na carreta, irmãos, na carreta estava escrito, a mesma companhia estava escrito no cartãozinho que eu dei para ele. Aquele homem, irmãos, era patrocinado pelaquela companhia que estava naquele cartãozinho. O Senhor falou para mim, cumpra a palavra ou não cumpro? Irmãos, para a honra e glória do Senhor, irmãos, não é por causa de dinheiro, é porque Deus fez um milagre, cumpriu a palavra na minha vida. Se Deus cumpriu a palavra na vida de Jó, nós temos o direito de contar também hoje, se Deus cumprir na nossa vida, materialmente falando. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, ali, cheguei na segunda-feira, peguei uns irmãos que estavam lá tudo parado, que eu tinha que ter pelo menos um número para pintar aquela casa que eu trabalhava, eu e um cooperador chamado Ezequiel, que hoje está lá, é cooperador. E só dava nós dois, porque tem que levar mais gente. Irmãos, eu peguei na segunda-feira, levei irmãos que chegou de outro país, espanhol, levei outros colegas para trabalhar, para ter um número ali, levei também um irmão que estava parado, que ele também trabalhava por conta, mas não tinha mais trabalho, eu peguei para trabalhar comigo. Irmãos, e trabalhando uma semana e meia, o dono da casa chegou em mim e falou, eu chamava o Jack, falou, Jack, quanto que você cobra para lavar o telhado da minha casa e passar um produto para proteger a madeira? Irmãos, confesso, eu nunca tinha feito uma coisa tão grande com a casa daquela, eu não sei nem dar preço. Irmãos, ele falou para mim, era meio-dia, ele falou, 1h30 eu tenho que ir embora para Manhattan, que é Nova York. Antes da 1h30 você me dá o preço. Aí, irmãos, era na hora do nosso lanche. Na hora que eu estava lanchando, chamei o irmão do lado que trabalhava por conta, e chamei do lado e falei, irmão, o homem que chamou eu para dar o preço para lavar esse telhado e pintar, bendito é o nome do Senhor. Eu falei, quanto que você cobra? Quanto que você acha que vale? Irmão, ele falou para mim, irmão Joaquim, eu não sei não, mas uns 10 mil dá. Mas tá bom, vou lá então falar com o homem. Irmãos, quando eu cheguei para falar com o homem, que antes de eu bater na porta, irmãos, ele veio ao meu encontro e falou, antes de eu falar o preço, ele falou, Jack, o preço que eu posso te pagar é 25 mil dólares. Irmãos, aí o Senhor falava na palavra, está cumprindo. Dou glória a Deus, irmão, que foi uma porta ali que Deus abriu, paguei as minhas contas, tudo, comprei móveis para minha casa, porque na minha casa não tinha móveis, irmão. O Senhor mandou mudar para onde eu moro hoje, não tinha móvel na sala, bendito, porque não tinha condição de comprar, não tinha armário, não tinha nada. Então, graças a Deus que Deus preparou o armário, preparou, irmãos, tudo
que faltava e até um carro bom para mim trabalhar. Então é motivo de glorificar o Senhor, irmão. Isso aí é a obra que Deus faz na nossa vida, irmão, naquele lugar. O Senhor me libertou, irmãos, abençoou, o Senhor começou a abençoar a sua obra, começou a crescer, e eu, irmãos, naquela alegria, falei, Senhor, faz obra de milagre mais com nós. Agora eu quero ver milagre diferente. Falei, Senhor, eu contei essa obra, irmão, ontem eu acho que na tua igreja. Falei, Senhor, todo o céu do Brasil, em outros lugares, vem aqui contar que Deus libertou do câncer, que fez isso, milagre. Faz com nós aqui no Denver, para nós contar, aqui nos Estados Unidos, para me contar no Brasil também, glória a Deus. Mas não esperava eu, irmãos, que a prova chegou em casa depois, na minha esposa, um câncer, bendito é o nome do Senhor. Mas dou graças a Deus, irmão, que no primeiro teve 3 cânceres, no primeiro câncer, irmãos, eu chorava de tristeza, mas falava, Senhor, eu acabei de casar, confirmação tua na minha vida, fui buscar a palavra, agora eu vou ficar viúvo novo do jeito que eu casei agora, o Senhor tem misericórdia, vamos congregar, irmãos, na palavra o Senhor falou comigo e falou com a minha esposa, voltamos em paz, isso era numa sexta, irmãos, congreguei no sábado, onde Deus dá graça de atender, o servo que atendia o culto, irmãos, estava atendendo o culto na hora de testemunhança, a minha esposa levantou para contar a obra, irmãos, e ela contou para a Irmandade aquele dia que estava com câncer. Irmãos, ali eu vi e provei do amor da Irmandade, porque quando ela falou que estava com câncer, a Irmandade inteira estava chorando, então eu vi a obra de Deus e o amor daquele povo, irmãos, o amor desse povo para nós também, irmãos. Por graças a Deus, o Senhor tornou no servo naquele dia, pela palavra falava, fique em paz, não é morte, é vida. Irmãos, para resumir, o Senhor libertou do primeiro câncer, depois de 7 anos voltou, não esse câncer que nós levou, outro câncer, irmão, e foi a mesma coisa, tristeza, mas dou graças a Deus, o Senhor libertou também, agora 4 anos atrás, irmão, o Senhor novamente provou ela, irmãos, com outro câncer, dou graças a Deus, irmão, que eu vi muito milagre nesses 4 anos, vi muita obra maravilhosa, obra, irmãos, que quando ia com a minha esposa fazer uma visita da Piedade, irmãos, não da Piedade, mas uma visita aqui na casa do irmão, porque a Piedade é acompanhada com os diáconos, irmãos, ali eu via Deus tomar, Deus fazer milagre, então dou graças a Deus, porque vi muito milagre, mas nesse último câncer, irmão, o Senhor comprazeu e receber e recolher minha esposa, faz 2 meses quase que Deus levou ela, irmãos, é a separação difícil, mas estou aqui de alma contente, porque eu sei que ela dormiu nos braços do Senhor, e que se for firme, também um dia, irmãos, dormirei também no sono dos justos. Peço oração para a Irmandade e oro a Deus por mim nessa parte, que Deus possa dar força para melhor eu fazer vontade do Senhor no meu ministério, na responsabilidade que tem naquele país, e com a oração da Irmandade eu creio que Deus vai dar força e o nome de Deus vai ser glorificado. É muita obra, irmãos. Na próxima vez, Deus dando a condição de congregar aqui, eu vou contar mais obras, mas essa é uma maravilha que Deus fez na minha vida, mostrando, irmãos, que aonde tem ouro, irmãos, aleluia, muitas das vezes fala, tem muito ouro, mas a minha mão não alcançava, por quê? Para hoje eu contar uma obra que Deus virou o meu cativeiro. Eu, graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Deus preparou uma viagem da Bélgica até aqui. Meu português não é muito, porque eu sou belgo, eu nasci na Bélgica, mas com a Irmandade e os amigos brasileiros lá na Bélgica e vários países me ensinaram, e hoje eu posso falar um pouco e contar a obra de Deus. Eu agradeço a Deus porque eu saí da Bélgica, tenho uma voz um pouco rouca, e nós saímos de uma busca de dom lá na Bélgica, eu selo 8, uma virtude do Espírito Santo, e no momento que nós estávamos agradecendo com as irmãs da cozinha, e virou quase uma busca de dom, e no momento não dava para encerrar. E os irmãos falavam, tem uma coisa que está acontecendo. No momento, eu tomado pela guia do Espírito Santo, tinha uma moça lá,
tomado pelos espíritos, Deus deu de libertar e Deus selou com a promessa do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus porque o ano passado também eu pedi muito a Deus para que selava as minhas filhas. Deus preparou uma esposa, 4 filhas e 7 netos. E estão todos servindo a Deus. Tem também 2 que Deus preparou, um organista, foi oficializado semana passada, e também a minha filha, a última, flauta, também foi oficializado. O ano passado eu estava vendo que minhas filhas não eram seladas. Então eu falei, Senhor, como é possível? Já casaram. O Senhor falou, bate na porta, eu vou abrir. E eu bati dia e noite na porta do Senhor. E um dia nós estávamos no ano passado na reunião da mocidade na Bélgica. Deus selou 25 e as minhas 2 filhas estavam dentro dessa lista. Eu agradeço a Deus porque Deus faz muito milagre, muito movimento. E nós estamos sentindo muito a presença de Deus aqui. Como na Bélgica, quem sabe Deus possa visitar e nós glorificar o nome de Deus. Eu trago a saudação da Bélgica, do irmão Giglia e todo o ministério com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por tudo e na minha volta, meu regresso, eu levarei a saudação da Irmandade com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus também nessa noite pela sua misericórdia, sua bondade e seu amor para comigo. Pelos irmãos, Deus preparou essa viagem. Estamos aqui contentes, alegres de estar congregados com todos vós. Nasci em um lar onde meus pais e meus avós já serviam a Deus nesta graça e também o Senhor tem feito uma obra na minha vida, ainda na minha juventude. Deus a preparou de mudar também para os Estados Unidos, onde nós estamos aqui servindo a Deus até o presente momento. Foi para mim bastante novo, o pastor de cidade, ali o Senhor também me chamou para dizer aqui naquele país. Deus me largou na minha mocidade, já preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa, no qual, irmãos, tem sido a minha ajudadora, tem me sustentado e tido paciência comigo também. Queridos irmãos, também Deus a preparou de uma maneira, por um milagre, um casal de filho para nós também, no qual é a alegria da nossa casa. Queridos irmãos, trabalhamos ali há alguns anos como vice-secretário, depois Deus nos separou para diácono, foram praticamente 20 anos como diácono, e depois Deus nos separou também para o ministério de anciãos, sem condição, sem, irmãos, aleluia, merecimento nenhum, mas a misericórdia de Deus tem nos sustentado e tem nos ajudado até o presente momento. Os irmãos, tem bastante irmãos para testemunhar. Deus trouxe uma obra à frente quando eu estava recém-ordenado ainda como diácono. Irmãos, pediam um sinal para Deus. Um dos primeiros atendimentos que nós fizemos foi passado na reunião para atender uma família, irmãos, e ali eu fui levar o atendimento para aquela família. Então ali falei, Senhor, se tu realmente estás com... Senhor, prepara que com alegria essa família possa receber aquilo que tu tens preparado, e marca para mim também, Senhor, esse primeiro atendimento como confirmação do ministério na minha vida. Irmãos, chegamos ali na casa daquela família para poder entregar e fazer aquilo que o Senhor tinha recomendado. Quando apertei a campainha daquela casa, o servo de Deus abriu a porta a nos ver, já ficou bastante surpreso, já vi que o Senhor visitou a alma dele. Quando Deus visitou ele, Deus me visitou também. Eu disse, irmão, vem aqui fora, Deus já preparou algumas coisas para suprir a necessidade da sua casa.
Ele saiu, irmãos, tiramos tudo aquilo que estava no carro, colocamos ali no meio da sala daquela casa. Irmãos, quando olhei assim, ele morava num sobradinho, no segundo andar, a serva de Deus vinha descendo, com o véu na cabeça, clamando e manifestando em línguas. Eu disse, irmãos, para confirmação que Deus mandou o irmão nessa casa, eu estava lá em cima orando agora, pedindo para que Deus enviasse os seus anjos e suprisse a nossa necessidade. Glória ao nome santo do Senhor. Ali, irmãos, grande foi a presença de Deus, irmão, e também por surpresa nossa, quando eu fui fazer as compras para levar ali para aquela casa, já estava no caixa para pagar aquelas compras, o Senhor colocou dentro do meu coração para comprar um tablete de chocolate branco. Eu naquele momento, irmão, fiquei meio assim, isso deve ser coisa da minha cabeça. Já ia saindo, o Senhor disse, volta e leva. Voltei então, irmãos, comprei ali 2 tabletes, coloquei naquela compra e levei. O servo de Deus, quando abriu aquelas compras, a primeira coisa que ele viu foi aquele chocolate que estava em cima daquelas compras. Ele começou a chorar e disse, irmão, dessa semana ainda eu passei no mercado, olhei nesse chocolate e disse, Senhor, eu não tenho nem $1 para poder comprar um tablete de chocolate. Ah, se Deus ouvisse o meu clamor e, aleluia, enviasse para mim aquilo que o meu coração deseja. Glória ao nome santo do Senhor. Ali o Senhor supriu a necessidade daquela casa, cumpriu o desejo do coração daquele nosso irmão, e o nome de Deus está sendo glorificado também nesta noite. É o Deus que nós servimos, irmãos, o Deus que ouve a oração, aleluia, do seu povo, aleluia, e dentro da nossa sinceridade, da nossa fidelidade, o Senhor é aquele que aparece na nossa vida também. Queridos irmãos, também já estou casado praticamente 29 anos, vai se completar 30 anos. Durante 20 anos a minha esposa não conseguia engravidar. Nós procuramos, recorremos à ciência de várias formas possíveis e não existia nenhum diagnóstico, não existia alguma explicação. Chegamos, irmãos, a conversar com uma médica muito bem renomada ali nos Estados Unidos. Ela disse, olha, não existe nenhum diagnóstico que eu possa dizer a vocês, mas na ciência existe uma parte que nós sempre dizemos que é 1% inexplicável pela ciência, e esse 1% eu posso dizer a vocês, somente Deus pode fazer, porque a ciência não consegue fazer. Glória ao nome santo do Senhor. Naquele momento, irmãos, nós entendemos que não era no nosso tempo, que seria então no tempo de Deus. A minha esposa, irmão, já bastante triste, nós buscávamos a palavra, irmãos, e Deus falava na hora certa, eu vou cumprir o desejo do vosso coração. Porém, irmãos, foram passando os dias, foram passando os anos, irmãos, completaram 20 anos certinhos e ainda não tínhamos filhos. Glória ao nome santo do Senhor. A minha esposa às vezes chorava e dizia, eu nunca vou ser mãe, mas nós íamos buscar a palavra. O Senhor falava novamente, confia na palavra que eu vou cumprir o desejo do vosso coração. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, ali também íamos ao Brasil, procuramos recurso aqui, irmãos, ela por um tratamento ela conseguiu engravidar. Depois de 3 meses ela teve um aborto espontâneo, perdeu aquela criança que estava sendo gerada dentro do seu útero. Aleluia, ali a nossa prova aumentou mais ainda, porque o inimigo colocou realmente na cabeça dela que ela nunca iria abraçar um filho, e nós recorremos novamente ao nosso Deus, a palavra, e quando buscamos a palavra, o Senhor disse, eu vou cumprir o desejo do vosso coração. O tempo está chegando, glória ao nome santo de Deus. Para resumir, irmãos, um tempo depois ela se engravidou da nossa primeira filha, que já completaram 9 anos. 3 anos depois veio um menino de 5 anos de idade, no qual está congregado conosco aqui nesta noite também. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor ouviu o nosso clamor, cumpriu o desejo do nosso coração e cumpriu a palavra dele também
também nas nossas vidas. Então, para o nosso Deus não existe o impossível. Possamos estar dentro do fogo, lá no calabouço, dentro da prisão. Glória ao nome santo do Senhor. A madre fechada, aquela que não gera, o Senhor passa, movimenta, faz uma obra e o nome dele é glorificado. Queridos irmãos, há poucos meses atrás estive congregado ali com os nossos irmãos da região de Boston. Fomos ali para uma reunião ministerial e depois congregamos ali dentro do setor, e Deus deu a graça de contar essa obra das crianças numa das congregações, e por surpresa nossa, irmãos, ao terminar o culto, ali várias irmãs vieram nos dizer: irmãos, ora a Deus por nós, porque aqui tem 3 irmãs nesta condição, esperando na misericórdia de Deus. Irmãos, as nossas reuniões regionais ali são de cada 4 meses. Irmãos, um cooperador de jovens daquela localidade veio nos visitar numa dessas reuniões e disse: olha, irmão Josué, você pode agradecer a Deus, porque aquelas 3 irmãs confiou na palavra e na obra que o irmão contou, e as 3 estão gerando também e esperando um filho. Glória ao nome santo do Senhor. Um glória chama outro glória, uma bênção traz outra bênção, um milagre traz outro milagre. Oxalá nesta noite o Senhor passa dentro dessa igreja e alguém que está esperando alguma coisa da mão do Senhor possa receber e o nome dele ser glorificado. Trouxe e gostaria de levar a saudação desta caravandade com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Deus seja louvado. Estou também grato a Deus de estar aqui nesta igreja, que se fosse por mim, nunca chegaria até aqui. Mas o Senhor tem preparado uma viagem de Paris até aqui, até São Paulo. Já fomos ali para o Paraná, já voltamos, bendito é o Senhor. E trago e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Também vou contar só 2 obras muito rápido. Uma delas, no princípio, em março de 2024, entrou um moço na congregação, de 22 anos, ele entrou, bendito é o Senhor. Eu olhei para ele, nunca tinha visto ele, e tive uma atenção muito particular. Eu chamei até o diácono na frente, eu vi que ele não tinha inário. Falei: vai dar um inário, bendito é o Senhor. E eu disse assim para ele esperar um pouco ao fim, que eu queria falar com ele. E ao fim desse culto, fui falar com ele e perguntei: o senhor, moço, de onde você é? E como é que você chegou aqui? Ele falou: olha, eu estava dormindo ontem à noite e num sonho eu vi o Senhor Jesus me chamar. Ele é marroquino, era muçulmano, bendito ao Senhor. E Deus estava a chamar por ele. E ele no sonho deu a mão ao Senhor. Ele levou numa igreja onde tinha as irmãs de um lado, os irmãos de outro, e ele falava e comentava com o Senhor: mas isso no cristianismo não existe. Mas o Senhor falou: existe. E ele acordou, pesquisou na internet, encontrou a congregação. Lá na França não é como aqui, não tem igreja em todo lugar. Foi difícil para ele, ele deu 3 horas para vir na congregação. Mas o Senhor fez uma obra, ele congregou conosco 4 meses, e no batismo Deus chamou ele. Bendito é o Senhor. Então Deus mostra que ele não precisa de ninguém. Quando ele quer ir chamar, até o coração mais duro o Senhor vai chamar. E a outra obra, irmãos, rapidamente, no mês de setembro do ano passado, estava conosco o irmão Gerson Bagulhinha, ali da Flor da Vila Formosa, e no domingo à noite, depois do culto, fomos para casa, e falou um irmão muito aflito, chorava e falava: irmão Carlito, vem cá visitar, o médico desenganou a minha criança, e ele disse que amanhã não vai mais viver. Bendito ao Senhor, uma criança que não tinha 2 anos. Então eu falei: irmão Gerson, vamos ter que lá ir, já é tarde. Eu chamei os diáconos, e eles vieram conosco, bendito ao Senhor. Chegamos naquele hospital. Quando chegamos naquele hospital, irmãos, bendito ao Senhor, o médico falou que estava na UTI, disse que não podia entrar. Eu falei que eu era servo de Deus. Ele disse: você é pastor? Não, eu
pastor, só tem um, bendito é o Senhor, sou servo do Deus Altíssimo. Eu disse, mas vocês vão fazer o quê? Eu expliquei que a gente ia ungir aquela criança, e ele falou que já não estava nada a funcionar, o pulmão, o rim, o fígado, o coração, até o cérebro já estava parado. E falou que hoje era só por deixar umas horas e que iam desligar as máquinas. Bendito ao Senhor. Eu disse, então, não custa nada o Senhor nos deixar fazer aquela unção. Eu disse, então é só 2 que vão entrar. Eu entrei junto com o irmão Bagulhinho, entramos lá, os pais choravam e a mãe falava, bendito é o Senhor. Como é que Deus pode deixar isto acontecer? Essa criança não fez mal a ninguém, não conheceu o mal, como é que Deus pode operar? E eu falei, porque às vezes nós não somos infiéis, bendito é o Senhor. Eles estavam parados na graça, bendito é o Senhor. E por causa de Deus fazer uma obra, aleluia, o Senhor faz sofrer uma criança, bendito é o Senhor. Nós ungimos aquela criança, bendito é o Senhor, e eles não deixaram, foi uma bênção, Deus deixou no nosso meio, éramos 4. A enfermeira falava para não dar muita esperança para a família, o médico falou que já não ia viver, bendito é o Senhor. Mas daí a gente saiu do culto, lá do hospital, e fomos para a casa deles. E eles viram, chegamos dentro do prédio, e eles convidaram todos os vizinhos, o prédio mais ou menos 4 andares, veio tudo lá para cima, para o apartamento do irmão, e oramos, e a gente sentiu, irmãos, uma aflição, porque era uma responsabilidade muito grande. Senhor, e a gente pediu, Senhor, olha aqui um povo que precisa de ver a tua mão trabalhar em favor de nós, bendito é o Senhor. E assim fez o Senhor, oramos, estava lá uma mulher, um mau espírito, não queria se ajoelhar, ela contendeu até com o irmão Gerson, bendito é o Senhor, e falava que não cria, não acreditava muito nessas coisas, mas a gente acabou ela por se ajoelhar e obedecer àquilo que Deus estava mandando. Irmãos, no outro dia, aquela criança mexeu um dedo, o que é impossível para os médicos, bendito é o Senhor. Ele falou, papai, é um milagre, não vamos já desligar, alguma coisa está acontecendo. No outro dia, 1 centímetro de urina, glória ao teu nome. Deus foi fazendo obra no fim de 4 dias. A criança acordou, bendito ao Senhor, e estava paralisada. Quando eu tenho isso tudo filmado, irmão, bendito ao Senhor, estava paralisada a criança, bendito ao Senhor. Mas durante 1 hora, ela começou a levantar uma mão devagarinho e mexeu as mãos. Hoje, irmãos, a Luiz corre pelo hospital, ainda está hospitalizada, que os médicos estão a analisar ela, não entenderam bem o que aconteceu, porque uma criança dessas ou fica paralisada ou perde a mente, aquela criança diz papai, mamãe e corre lá no hospital. Então, bendito é o Senhor, é esse o Deus que nós servimos, bendito é o Deus da vida, é o Deus, aleluia, nos abençoar. Como eu, irmãos, a gente não fala bem o português, por quê? Todo ano a gente prega em francês, não é assim, Giuseppe? A gente prega em francês, ora em francês, canta em francês. Quando a gente chega aqui para falar em português é muito difícil. Mas eu creio que toda a Irmandade entendeu aquilo que Deus deu nesta noite. Que Deus dá a vida, bendito é o Senhor. Eu trago e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu também agradeço a Deus nesta noite pela boa viagem que o Senhor tem dado. Nós saímos ali do estado de Rondônia, uma cidade chamada Cacoal. E o Senhor preparou que chegamos em paz aqui e estamos aqui glorificando a Deus nesta noite. Ao sair de lá, também a nossa Irmandade, a minha família pediu que saudasse todos com a paz de Deus. Eu também agradeço a Deus, irmãos, nesta noite. O mês passado, ali na nossa cidade, tem um hospital regional, irmão, onde vai diversas e outras cidades se tratar ali. O nosso irmão Diácono ligou para mim se eu podia fazer uma unção de uma irmã, que era de uma outra cidade, e que ela estava muito grave, enferma, e que ela ia para a UTI. Ela queria, antes de ir para a UTI, ela queria ser ungida. Aí eu fui ali, irmão, fiz a unção, ungi aquela irmã, e no outro dia no culto, o diácono que tinha pedido para mim lá, falou comigo, olha, nossa irmã que foi ungida ontem,
ela foi para casa. Em vez dela ir para a UTI, o Senhor mandou ela para casa porque ela confiou na unção. Então hoje estou aqui agradecendo a Deus por mais essa obra que o Senhor tem feito. Ali, irmão, na nossa cidade tem bastante enfermo que são hospedados ali, irmão, numa hospedaria que nós temos ali. E peço oração também que a Irmandade ora, apresenta esses enfermos nas mãos de Deus, porque o Senhor já tinha feito muita obra também ali naquele lugar. O Senhor continua abençoando, irmão. O nome de Deus será glorificado. Agradeço a Deus, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Também, eu, graças a Deus, congregar mais essa vez com a Irmandade, já congreguei uma vez aqui. E hoje o Senhor preparou, estamos aqui de novo. Estamos felizes de ver a recepção dessa Irmandade. Sou ali de Mato Grosso do Sul, da cidade de Nova Andradina. E nós ficamos conversando entre os irmãos, que amor, né? Todos. A gente chega, recebe nós com tanto carinho, que nós ficamos até com vergonha, né? De essa recepção que vocês dão para nós, tá bom? Então, eu creio que tudo isso aí faz parte, tanto do ministério como de toda a Irmandade, né? Porque sozinho ou não faz, mas todos, irmãos, é verdadeiro. Sorriso no rosto, o amor, né? E continue assim esse amor no vosso coração, tá bom? Então, graças a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, minha família, minha esposa, meus filhos. E o Senhor, irmãos, fez uma obra no início do meu ministério. E naquela época, eu era cooperador de jovens, irmãos, e ali eu sei que era numa segunda-feira, na terça era feriado. E o Senhor preparou de eu ser apresentado para ancião. Então, mas eu, naquela época, não tinha experiência nenhuma, muito simples. E no feriado, os irmãos viajaram todos, os cooperadores, e só ficou eu na cidade. E Deus recolheu uma irmã. E eu falei, e agora, Senhor? Eu não sei atender serviço divino funeral, nunca atendi, só atendi as crianças. E ali, irmãos, entrou aquele desespero, mas falei, tá bom, Senhor, essa missão que o Senhor me deu. E saí, irmãos, e falei que a minha esposa era de manhã, ela falou assim, olha, como é de manhã, eu só tinha um filho nessa época, e ela falou assim, então você vai atender o serviço divino funeral, eu vou ficar aqui. Irmãos, aprontando as coisas. Eu saí, e era um feriado, e o pedreiro estava instalando um portão em casa. Irmãos, um portão de ferro, era 3 metros de comprimento, alto, bem pesado. E eu saí. E então, como ele estava instalando, ele não colocou o trilho, irmãos. Que na hora que o portão andava, ele travava. E nisso, irmãos, eu saí de carro de ré e meu filho veio. Ele tinha 7 anos de idade. Ele veio e falou assim, pode deixar, pai, que eu fecho o portão. E ele foi, irmãos, e abriu o portão, eu saí. E não sei o que foi, irmãos, que ele saiu. No que ele saiu, o portão destrilhou e jogou ele no chão, em cima dele. Irmãos e querida Irmandade, eu entrei em desespero dentro do carro, parei o carro no meio da rua. Minha esposa saiu correndo lá de dentro, gritando, e aquele menino chorava. Irmãos, e nós em desespero, e eu lembro que eu não sei de onde vem a força, que consegui erguer aquele portão, e não pegava sozinho, mas para colocar ele lá em pé. Pegamos aquele menino no colo, aquele menino chorava em desespero, nós chorávamos, levamos para dentro para o banheiro, jogar água nele. Mas quando eu jogava água nele, irmãos, nós ali eu lembrava, falava assim, mas Senhor, e agora? Eu tenho serviço divino funeral para atender. E o meu filho, Senhor? O que eu vou fazer? Não tem ninguém, os cooperadores viajou tudo. Irmãos, e aí na hora que eu peguei e falei para ela, e agora? O que nós vamos fazer? Nós temos que ir para o hospital com esse menino e o serviço divino funeral. Aí ela olhou para mim e falou assim, vai atender o serviço divino no funeral, porque do nosso filho o Senhor vai cuidar. Irmão, eu não sei de onde surgiu aquela força nela, e em mim também, que ela é muito preocupada até hoje. Hoje esse menino tem 30 anos de idade, né?
o senhor até confirmou, ele já é diácono lá na nossa cidade. Irmãos, isso é que esse menino, irmãos, ela ficou com ele, eu saí lá, fui para atender, chegando lá, irmãos, era uma mulher, ela trabalhava assim, fazia seus trabalhos, irmãos, espíritas, e quando foi de noite, naquele velório, tentaram tirar o corpo para levar para outro lugar, para fazer um trabalho. Então era um serviço de um funeral muito pesado para atender. E eu cheguei naquela hora, deixando o filho lá em casa e aquela situação. Mas eu posso dizer para vocês, até hoje eu acho que foi o serviço de funeral mais bonito que o senhor deu a graça de atender. O senhor abençoou, irmãos, acabou, saí correndo para casa, cheguei em casa, minha esposa lavando louça, cadê o Marcos Início? Ele foi deitar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, mas você não podia deixar ele deitar, o portão caiu na cabeça dele, né? Automaticamente. Ele falou, não, você parou, você saiu, tudo parou, o sangue parou, ele ficou bom, ficou quieto, falou, pai, eu quero deitar. Eu falei, não pode, ele escutou eu chegar, quando ele chegou, eu cheguei, falei, filho, mas e daí, o que aconteceu? Conta com o pai, né? Imagina o desespero de um pai. Eu falei, não, pai, eu chorei de susto. Alguém segurou aquele portão. Então, estou aqui contando esta obra, esse milagre, irmãos, o senhor fez essa obra com ele. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira, era uma família muito grande, irmãos. Só era aquela irmã que era crente. Irmãos, foram tudo para a igreja. Sentaram lá atrás, encheram lá. E hoje isso faz 24 anos, mais ou menos. Irmãos, o senhor vem chamando. Cada ano o senhor vai chamando daquela família, já que chamou quase todos na graça. Trago e levo saudação de todos vós para a Nova Andradina com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Querida Irmandade, como o nosso irmão Marcos acabou de falar, nós estamos muito felizes de estar aqui, hospedado aqui, nessa congregação. Fomos recebidos como verdadeiros anjos de Deus aqui. E que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe todos que trabalham nesse dormitório, nesse refeitório, nessa recepção. E quero dizer para a Irmandade que nós vem de longe, estamos lá do Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, e que nós vem aqui e acabamos aprendendo aqui muita coisa. Hoje eu vim aqui, queria dar uma olhada na igreja durante o dia, nem sabia que tinha irmãos aqui. Tinha 2 irmãos ali no corredor, me receberam, acenderam as luzes, me mostraram tudo, explicaram detalhe por detalhe e eu aprendi bastante aqui. Eu vou levar uma relação de coisa para nós lá. Louvado seja Deus. Eu sou da cidade de Amambai, Mato Grosso do Sul, e trago saudações da Irmandade, da família, e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Amém. São muitas as obras, maravilha que Deus tem feito, mas nós não temos tempo para contar muitas. Eu estava na comunhão, o Senhor me fez lembrar de uma obra que o Senhor fez, e eu vou contar apenas uma obra de um grande milagre que Deus fez. Nós temos lá uma irmã na nossa cidade. Ela foi jovem, no tempo que eu era cooperador de jovem, foi auxiliar de jovem, e era uma moça muito alegre, disposta, conversadeira, e ela fazia frente no meio da juventude. Foi passando os tempos, irmãos, fui apresentado para cooperador, ela até trabalhou comigo uns tempos, e depois, um dia ela foi atravessar a rua lá, e ela foi atropelada. E nesse atropelamento ela sofreu uma queda e bateu a cabeça. E ela foi para o hospital, trataram tudo, mas ela ficou com um problema na cabeça. Aí tinha que tomar um monte de remédio controlado. Ela deixou de ser aquela moça alegre, conversadeira, se tornou uma pessoa recatada, quieta, cabeça baixa. Parecia assim que ela até estava meio aérea, assim. Isso foi tempo, irmãos, bastante tempo. A família pegou, levou ela para Curitiba, para alguns médicos especialistas de cabeça, não resolveu nada. Ela ficou acho que uns 8 meses em Curitiba, voltou daquele mesmo jeito.
E nisso foi passando os anos, ela estava já com uns 30 e poucos anos, e um dia ela ficou doente. Pegou uma bactéria no corpo dela, e ela foi levada para Dourados, que é um centro que tem ali, bastante recurso médico, e ela estava lá entre a vida e a morte. E os médicos falaram para os irmãos dela que estavam cuidando dela, falou, olha, não tem mais o que a gente fazer pela lei, o que tem que fazer até aqui nós fizemos, dificilmente ela vai sobreviver. Não, mas se nós pegarmos um jeito de levar ela para Curitiba, nós temos parente em Curitiba, falou, não pode levar para onde vocês quiserem, não tem mais o que fazer. Vamos tentar, mas é uma chance mínima de vida que ela tem. Aí o irmão dela conversando com ela lá numa enfermaria semi-intensiva, e ela lembrou de mim, eu já era ancião, ela falou com uma vozinha difícil, assim, falou para ele, eu quero que você liga lá em Amambai e fala para o irmão João vir aqui me ungir. Aleluia! Era um sábado, Irmandade, ia ter umas reuniões naquele final de semana e tinha até 2 anciãos que vinham se hospedar na minha casa. Quando o irmão dela me ligou, a situação é assim, 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 a Leila está desenganada dos médicos, chance de vida é muito mínima, e ela falou que quer que o irmão venha aqui ungir ela, é 130 quilômetros, irmãos. Aí eu tive que ligar para outro companheiro, pedir para ele hospedar aqueles 2 anciãos que estavam vindo para minha casa, ir lá para a casa deles. Chamei 2 irmãos diáconos lá, companheiros nossos, e fomos 130 quilômetros, já chegamos de noite lá. Quando nós chegamos, era um sábado à noite, nós chegamos, o irmão dela estava esperando lá na frente. Eu falei mais ou menos que hora que ia chegar. Ele encostamos o carro, nós fomos de paletó e gravata, como estamos aqui, eu, os 2 diáconos. E o irmão recebeu nós, ele falou, já falei com a portaria do hospital, eles já autorizaram, tudo, nós podemos entrar e direto lá, é uma enfermaria semi-intensiva, deve ter uns 8 enfermos lá, e já estão esperando já, os médicos já autorizou tudo, aí nós fomos conversando, e na comunhão, clamando a Deus. Quando eu cheguei na porta, irmãos, eu pus o pé para dentro, os 2 diáconos estavam atrás de mim, quando eu pus os pés para dentro da porta, assim, meu corpo arrepiou de baixo em cima, assim, eu tomei aquele choque, e eu, no instinto, assim, espiritual, não foi eu que pensei, eu virei para os diáconos e falei assim, vocês dobram a comunhão, que aqui está cheio de espíritos. Aí eles entraram meio assustados, irmãos, e aquelas pessoas, principalmente um que estava deitado do lado da irmã Leila, parece que foi tomado por um espírito, se batia, roncava, e parece que estava sufocado, e nós clamando o sangue do Senhor Jesus. Aí eu cheguei, falei com ela um pouco ali, saudei ela, os irmãos saudaram, ela respondia meio assustada. Aí Deus deu a graça de nós ungirmos ela, terminou a unção, nós fomos embora. E o certo é, irmãos, que Deus achou graça e libertou ela. E Deus libertou ela daquela infecção terrível, daquela bactéria. E Deus libertou ela da cabeça. Que já fazia uns 10 anos que ela tinha um problema na cabeça. Fazia uns 10 anos. Ela voltou a ser aquela moça alegre, animada, conversadeira. Voltou a ser a Leila que era antes. Passado uns 40, 60 dias mais ou menos, um dia eu estava lá em casa, ela vinha vindo a pé, assim, daí ela chegou, eu e minha esposa fomos lá receber ela. Ô irmão João, já era para mim ter vindo aqui para conversar com o irmão, mas o tempo passa tão depressa, eu quero contar para o irmão uma coisa, você pode contar. Aquele dia que eu estava lá naquele hospital, naquela semi-UTI, eu deitada, a minha cabeça perto da parede, eu escutava dentro da parede brigas de espíritos que brigavam entre eles, e de repente eu pensei, comecei a ficar com medo, eu falei assim, eu vou mandar chamar o irmão João para me ungir.
foi dentro daquelas vozes eu consegui entender quando eles falavam assim, não, o João não pode vir aqui. Aleluia. Mas Deus permitiu que eu fui, os diáconos me acompanhou, Deus fez a obra. A Leila já tinha uns 35 anos, ninguém mais esperava nem que ela casava, porque ela não era muito boa assim da cabeça, ela ficou boa, alegre. Deus preparou um irmão, enfermeiro lá, casou com ela, eles vivem felizes, já tem uma menina dos 8 anos de idade. Aleluia! E eu senti de contar essa obra aqui, Irmandade. Eu sentia, Deus às vezes nos prova, mas na hora certa Ele aparece e faz obra. Agradeço a Deus, peço as vossas orações. Eu também sou um homem bastante enfermo, tenho vários problemas de saúde. E preciso muito das vossas orações. Ora, Deus, por mim. Nas minhas orações apresentarei toda a herança do Senhor na face da terra. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Também dou graças a Deus por esta preparação de mais um ano, estar junto com a Irmandade aqui, como os dois irmãos que é do Mato Grosso do Sul testemunharam. O Jardim Yara nos trata muito bem aqui, então nós fiquemos, eu já faz 4 anos que eu venho só nessa hospedagem. Estou muito contente. Dou graças a Deus pela boa viagem. Viemos de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Fizemos uma boa viagem. E eu creio que o Senhor está nos abençoando a nossa estadia e também no nosso retorno o Senhor vai levar nós em paz. Antes que eu me esqueça, da minha cidade, da minha região do Mato Grosso do Sul, viajo bastante porque sou representante comercial também. Trago saudações e desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Irmãos, eu estava meditando, a hora já está passando bem rápido, mas eu vou contar uma maravilha que o Senhor operou, e eu vi o servo de Deus contar uma maravilha de unção, e fez a gente lembrar também. Teve uma vez que eu vim atender no estado do Paraná uma missão, e quando terminou a missão, um dos diáconos lá da cidade falou, irmão, posso te dar um presente? Quem que não gosta de ganhar presente, né? Eu falei, irmão, presente, eu quero sim, irmão. Ele falou para mim, eu sei que eu não tenho, mas eu senti de te dar esse presente. Aí ele tirou o vidrinho do óleo de unção, bem bonitinho, falou, eu senti de dar isso aí. Eu sei que eu não tenho já, mas eu não levo. Ô, irmão, Deus abençoe. Cheguei na minha cidade, foi interessante que a gente faz unção de quando em quando a gente é solicitado para fazer o serviço de unção. Mas eu agradeço a Deus que quando eu cheguei na cidade, de retorno na minha cidade, do dia que eu cheguei, eu creio que passou de 30 dias, todo dia era chamado para fazer uma unção. Todo dia. E era no hospital, era nas casas, era quando terminava culto. Eu falei, meu Deus, uma irmandade. Daí eu lembrei do presente do servo de Deus. Falei, de certo tem um mistério. Numa dessas unções, teve um irmão que mora no assentamento, e quando o assentamento iniciou, não tinha energia elétrica ainda nas casas, era tudo no lampião ainda, escuro. E o irmão hospedou umas crianças, uma mocidade que estava lá na casa dele, e tirou as crianças do quarto das crianças, que era um pouco maior, o quarto dele era maior, e colocou no quarto dele. E ele falou, irmão, e de noite ele escutou um barulho, e ele achou que era uma sacolinha que estava batendo um vento, ele achou que era uma sacolinha, e ele foi passar a mão para procurar se tinha uma sacolinha, era uma cobra, e picou a mão dele. E daí ficou feio, aí fiquemos sabendo, eu estava no hospital, aí conveniu outro servo de Deus, falou, vamos lá visitar um irmão que foi picado com a cobra. Eu cheguei, ele estava na maca sentado, o braço dele muito inchado, já escuro, e eles sentiram muitas dores.
Aí eu saudei ele, falei, ô irmão, o que foi? Daí ele contou essa história que eu contei para os irmãos, contou a passagem. Daí ele falou para mim, irmão, e o médico falou que amanhã ele vai tentar fazer uma raspagem bem profunda, mas ela tá, eu não sei falar, ficou ferida muito feia mesmo. Falou, então o médico vai tentar fazer uma raspagem muito funda aqui, mas ele está falando que conforme não vai dar para aproveitar a mão, que a mão estragou, e ele vai ter que cortar a mão. E eu estou preocupado, não, porque eu sou músico da congregação. Eu falei, então vamos orar, né? Vamos orar, vamos fazer unção. Oramos, fizemos unção e fomos embora. Aí passou, o senhor libertou ele, mas eu nem procurei dar um dia, eu nem lembrava mais. Nós estávamos no exame de música, aí ele falou, irmão, lembra que ele como foi no hospital? E o irmão, junto com o servo de Deus, oraram e fizeram unção? Sim, eu lembro. Deus abençoou, libertou. O irmão falou, então, irmão, a minha mão estava inchada e o médico já tinha falado que ia fazer uma raspagem bem funda. Quando chegou no outro dia que o médico foi olhar, a mão estava normal. Só estava a marca da picada da cobra, já estava bem melhor e eu não sentia mais as dores. Aí ele me deu uns remédios e me deu alta. O Senhor libertou ele. Então eu agradeço a Deus que é milagre de Deus. Agora, íamos preparando para sair de viagem. Tem a netinha de um cooperador nosso lá, um cooperador mais antigo nosso. A netinha dele, 17 aninhos, mas sofre várias enfermidades. Agora está ficando surda. Ela caminhava, corria, agora está na cadeira de roda. E agora tem umas enfermidades e assolou a enfermidade. E ela foi para o hospital e ficou no hospital. E eu viajando muito. E vi nos grupos pedindo de oração por ela. E vamos orar. E foi passando uma semana. Entrou mais outra semana. E eu via os comentários pedindo oração que ela estava agravada a enfermidade dela. Aí eu liguei para o cooperador, que é o vô. E aí, irmão Moacir, eu viajei bastante, mas eu vejo que a tua netinha está há alguns dias no hospital. Alguns dos irmãos, ele é cooperador, os irmãos foram lá, o teu filho não sentiu de que a filhinha dele seja ungida. Ele falou, irmão, nem lembrei-me dessas coisas. Eu falei, então fala com ele. Que se ele sentir, nós vamos lá fazer uma oração, vamos fazer uma unção nessa criança, nessa mocinha. E ele falou com o irmãozinho, o irmão falou, irmão, ela não foi não. Ele conversou com o médico, ela estava no UTI, para ver se o médico liberava nós entrar. O médico liberou, marcou até uma hora fora de horário de visita, e nós fomos naquele UTI, oramos. Deus deu a graça de um servo de Deus fazer unção. E daí terminamos, fomos embora, conversamos um pouco com o pai, com o Fábio. Ele falou, irmão, os rins estão paralisando, eu acho que ela vai, o médico falou que eu acho que ela vai para o hemodiálise, e foi falando tudo que está acontecendo com ela. Eu falei, irmão, vamos confiar em Deus. E eu dou graças a Deus que no outro dia ele mandou uma mensagem, irmãos Adequias, os médicos falaram que tudo que estava anormal ficou normal agora. Glória a Deus. E hoje eu recebi a mensagem que ela estava já 11 dias no UTI. Hoje eu recebi a mensagem, irmãos Adequias, a minha filha recebeu alta. Deus fez a obra de libertação. E eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pela boa oportunidade de mais uma vez estar congregado aqui no Jardim Yara e participar das santas reuniões. Trago a saudação da minha família, da minha comum, Jardim Brasília, São José dos Pinhais, Grande Curitiba. Trago e levo a saudação com a paz de Deus. Quero ser bem objetivo, contar rapidinho 2 obras que Deus operou. Isso já faz uns 15 anos, eu fui convidado por um
estava trabalhando e nosso irmão tinha problema cardíaco, bastante grave. Foi internado ali do norte do Paraná para fazer tratamento e a sobrinha dele ligou à tarde se eu podia lá fazer a unção. E disse, irmão, eu vou à noite, que eu sinto assim, parece que o hospital está mais em silêncio, eu vou à noite. E à noite fui, entrei, foi na UTI, ele estava todo entubado, saudei, não respondeu, conversei, não respondeu, de olho aberto, mas não respondia. Só disse essas palavras, Monsanto, família pediu para vir fazer a unção, nós vamos fazer de acordo com a palavra de Deus. Me ajoelhei, rapidinho fiz a unção, fica com Deus, foi embora. No dia seguinte, no mesmo horário, o mesmo diácono, sobrinho dele, ligou e disse, irmão, eu estou aqui no hospital, o irmão Santo está de alta, está conversando, está comendo, já vai para casa, mas tem um mistério, ele quer saber quem veio com o irmão ontem no hospital. Eu disse, irmão, entrar na UTI à noite já não é fácil, imagina 2. Ele disse, não, ele viu 2 entrar e 2 sair do hospital. Deus mandou o seu anjo e libertou o seu servo. Minha filha, minha esposa aí também, nossa filha mais velha, ela sofreu uma queda de 1 ano e meio, de uma certa altura, com a cabeça no piso, e foi mudando o seu comportamento. Ela é uma menina muito dada, com a mocidade nos cultos, e foi mudando seu comportamento, ficando agitada. Fizemos todos os exames possíveis que tinha na nossa cidade, que era uma cidade universitária. Fizemos tudo e nada resolvia. Foi medicada, cortou medicamento e nada resolvia. E foi ficando pior, a ponto de perdermos o controle. Um dia eu fui atender um culto na cidade de 60 quilômetros, à tarde, um domingo, tivemos que parar umas 4 vezes para apacentar ela na BR. Aquela tarde nós chegamos em casa e a fé entrou no nosso coração. E eu disse, Deus nos deu uma filha perfeita. Recorremos à medicina, mas a situação se complica a cada dia. Vamos pegar esse medicamento todo, vamos encostar, vamos congregar hoje, vamos pedir unção por nossa filha. E assim fizemos. Nós morávamos perto da igreja, fomos congregar, convidamos um dos anciãos para ir em nossa casa. Era 10 horas da noite, ela não tinha dormido, não comia nada, se batia, desmaiava, uma situação desesperadora. Foi diversas moças, junto com o ancião, caíram em pranto ver nossa filha naquela situação. Mas o servo de Deus disse para minha esposa assim, pega ela no colo, vai para o quarto, apacenta ela, que nós entregamos nas mãos de Deus. Nos ajoelhamos com muitas lágrimas. Deus deu oração ao seu servo. Bendito é o Senhor. À medida que eu orava, diz a minha esposa, que estava no quarto com ela, foi mesmo como anestesiasse nossa filha. Ela dormiu. Minha esposa fez uma mamar, ela mamou. Dormiu a noite toda e no outro dia acordou liberta pela graça de Deus. Glória a Deus. Hoje ela tem 3 filhos moços, estudou, formou, se casou, e estou aqui glorificando ao Senhor. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Também quero agradecer a Deus a grande bondade e misericórdia para com a minha alma, fazendo alcançar essa graça gloriosa. Desde a infância o Senhor dá a oportunidade de estar caminhando, entrando na sua casa, aprendendo a louvar a Ele. E tenho sustentado até este momento. Agradeço ao Senhor que preparou uma esposa, nos deu 3 filhos. Irmãos, a terceira era uma filha mulher. Ela nasceu, irmãos, já no início não pegava um peito, não mamava. 7 dias foi preciso ser hospitalizado. E ali, ela tomava um soro e alguma alimentação que ela dava. Porém, ela pegou a pneumonia, pegou um estágio, ficar só deitada, e ficou 30 dias com
aquela pneumonia, tomando todas aquelas antibióticos ali injetados, já na veia, e não sarava. Aí nós estávamos muito assim, irmãos, atribulados. Senhor, quantas obras o Senhor tem feito, quantos milagres o Senhor prometeu. E agora, irmãos, eu fiz um voto ao Senhor dizendo, Senhor, se ele fizer essa febre passar, o médico não sei se vai dar aula, porque talvez a infecção que tem no estômago não está deixando ela melhorar. Irmãos, quando foi de tarde, o médico passou assim, olha, sem febre nenhuma, está de alta, leva para casa. Ficamos contentes quando chegamos em casa, irmãos, porque veio no meu coração um pensamento de que se eu procurasse um outro recurso melhor do que a rede pública, a gente tem condição, por que não procurar um outro? O médico de alta, vamos achar uma clínica, um hospital que trata melhor. Irmãos, ela teve alta naquele dia, 5 horas. Passou, quando amanheceu o dia, a minha esposa falou, desespera, porque a febre chegava a 40 graus. Você vai, vamos perder a criança. Irmãos, e ali naquela aflição, irmãos, começamos a recorremos a um hospital particular. Ali o médico internou e disse, fez ali aquele exame de resistência de infecção e disse, olha, tem só um antibiótico único que vai resolver. Se não resolver, nós não temos recurso. E mandou nós para casa, ficamos ali, dando aquele antibiótico, passamos compressa. 7 dias, acabou a médica, voltamos ali. Ele virou para nós e disse assim, pai, você e a mãe acham que médico é Deus. Como é que isso é feito? Ela ficou 30 dias na rede pública, onde o recurso é muito maior. Veio aqui, só tinha esse antibiótico que ela poderia, então, ajudar. Agora, só quem pode fazer milagre é Deus. Irmãos, saímos ali, eu só chamei minha esposa e disse assim, então vamos. Nós não servimos a Deus, quantos anos que nós caminhamos servindo a Deus? Fomos, então, irmãos, congregar naquele mesmo dia, o Senhor mandou a palavra e disse assim, faltou a fé e eu te provei, mas se você tiver fé, eu ponho a minha mão e liberto. E no outro dia, irmãos, acabou aquela febre, ela nunca mais teve pneumonia até o dia de hoje. Está com 40 anos e uma menina, embora ficou com síndrome, a gente descobriu que ela tinha síndrome de Prader-Willi, é uma menina que tem muitas complicações, mas em tudo que nós depositamos a mão do Senhor, o Senhor faz a obra, mostra para nós que foi até sentenciado, porque Prader-Willi, aquela, então, como eu disse assim, crianças com essa diagnóstico não vivem, não passam da adolescência, morrem entre 13, 14 e 15 anos. Irmãos, mas o Senhor tem sustentado. Tem lá as suas dificuldades, oxigenação baixa, obesidade mórbida, glicemia alta, mas tudo isso é uma criança alegre, feliz, ora, e fez agora no ano passado 40 anos. Então já venceu aquela fase em que disse que não passava dos adolescentes. Então, irmãos, eu agradeço ao Senhor também, as obras que você deu aqui de milagre que faz através da unção. Então, esse irmão encarregado nosso nasceu o seu primeiro filho, eu era recém-ordenado, e ele liga no meu trabalho no dia seguinte dizendo, irmão, estou precisando de uma urgência, 10 horas da manhã. Meu filho, na noite passada, passou mal, deu uma parada cardíaca, nós entramos no Senhor, oramos, o Senhor restabeleceu isso. Corremos para o hospital, chegou aqui, já deu 3 paradas cardíacas e já teve uma bateria de sangue aqui, 6 médicos. E agora, 14 horas, disseram para nós esperar até o fim da tarde, porque ela não tem recurso. Tinha a cabeça alterada, expressiva, lábios lepurinos, olhos encostados. E assim o Senhor permitiu nascer. Ela me abraçando com a alegria daquela forma. Irmãos, eu falei para ele, vou chamar o conselho e disse, não dá tempo, ele. Ele falou que no final dessa tarde a gente vai despedir do filho. E a irmã chorava,
Então, então saí rápido do trabalho. Cheguei lá e falei com ele. A médica disse, então, não tem jeito. Vai ajudar essa criança a sofrer ainda mais, deixa ela pelo pouquinho quieta. Mas eu falei com ela, eles pediram socorro, agora é espiritual. Deus tem poder de fazer uma obra. Irmãos e irmãs choravam olhando para mim. Eu disse assim, vamos fazer o que Deus recomenda. Esperamos aquele homem, fizemos a oração um dia, irmãos, e terminei de dizer que a criança dizia para ele assim, irmã, confia, o Senhor vai dar vida para o teu filho. E a médica ficou assim olhando, agradecendo a Deus. Eu saí da portaria, o Espírito contrário quis me tomar. Vendo assim um novinho, cheio de poder, contraria 6 metros, vai ficar envergonhado. Me deu um susto. Voltei dele e falei assim, então consigo voltar hoje. Amanhã eu retorno. Fiz daí a estação de trabalho e volto mesmo. E fui para casa, clamando o Senhor. Eu cheguei em casa, eu orei, chorei e disse, Senhor, o Senhor pôs na minha boca e a sua palavra está escrita assim. As palavras que saem da tua boca não cairão por terra. Irmãos, fui dormir, saí cedo do trabalho, eu tirou da minha mente. No dia seguinte, quando eu lembrei que eu cheguei para abrir essa coisa, eu peguei a chave, eu lembrei, o irmão Cláudio, liguei para ele estava todo sorridente e dizendo assim, irmão, o Pedro Paulo recebeu alta e está em casa. Viveu 22 anos, irmãos. Ele aprendeu a tocar, mesmo o lado já correndo no céu da boca funda, tocava o saxofone, fez faculdade, e irmãos, ele estava servindo a Deus. O Senhor permitiu agora, esse ano passado, eu levou ele, mas servindo ao Senhor e com vida, porque teve uma sentença que ele não viveria. O Senhor quebrou aquela sentença e mostrou que o poder dele opera onde ele quer operar. Então, assim, irmãos, trago saudação, a minha comunhão no Distrito Federal, Vicente Pires, todos se levarem as nossas saudações com a paz de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Nessa noite também agradeço a Deus a vida eterna que ela oferece à minha alma, se for firme e fiel à sua palavra até o fim da minha vida. Eu estou contente de estar com vocês mais uma vez, glória no santo do Senhor. Estive aqui nessa igreja 10 anos atrás, no primeiro hino eu chorei. 10 anos depois estou aqui, no primeiro hino chorei novamente. Ou o Senhor chorou, ou realmente, como nós ouvimos na oração, essa igreja é amada. Eu acho que essa igreja é amada mesmo, glória no santo do Senhor. Eu vou tentar, a hora já vai passar, e eu queria falar devagarinho, porque eu sou como os irmãos, os meus conservos estão aí. O irmão da França e o irmão Giuseppe, amigo nós crescemos juntos. Eu moro a 100, eu sou na França, eu moro a 100 quilômetros do nosso irmão Giuseppe e 250 quilômetros do irmão Carlos, que mora em Paris. Eu queria falar devagarinho para os irmãos entenderem que o nosso português ele é ruim, ele não é bom não. Mas eu vou tentar acelerar da melhor maneira para não estragar a festa. Tá bom assim, irmãos? Então, irmão, eu estou contente de estar com vocês, 10 mil quilômetros, irmão, 12 horas de avião, irmão, para dar glória a Deus nessa igreja, para dizer que Deus é bom, glória no santo do Senhor, e que Deus opera na nossa vida, glória no santo do Senhor. O Senhor nos deu 10 filhos, glória no santo do Senhor, e 4 netos. O 5º está para nascer agora nessa semana, talvez não vou ver ele, quer dizer, vou ver ele no regresso, não é assim? E o 6º, a minha nora, antes de viajar para cá, ligou para mim dizendo, doutor, queremos te convidar. Fez uma surpresa e falou, papi, papi quer dizer vovó. Vovó, você vai ser vovó novamente. Mamãe, ficamos contentes. Já vou com 6, glória no santo do Senhor.
Vou contar a história do 4. 1, 2, 3, 4. O 4, irmão. Glória no nome santo do Senhor. A minha nora ficou grávida. Glória no nome santo do Senhor. E ela, a alegria do vovó, do papai, da família, não é assim? Ela veio ter conosco e falou que estava grávida. Irmão, foi uma glória novamente por nós. Nós ficamos todos contentes. Tem que estar no médico, não é assim? No especialista, para ver se está tudo certo. Por causa da gravidez, não é assim? E ela veio no quinto mês, ou no 6º mês, ela saiu lá do escritório lá e veio para casa. Quando ela veio para casa, irmão, ela olhou para nós, saudou nós e nós vimos que a coisa não estava certa nela. O pai e a mãe sabem ver quando o filho não está bem ou que a filha não está bem. Igual ao nosso Deus, ele vê, não, ele percebe. E ele percebe que se a coisa não está bem ou a coisa está ruim, irmão. Irmão, eu olhei para ela, a minha esposa olhou para ela e falou assim, você não está bem, não está bem. Ela começou a chorar, não aguentou, quis esconder, mas não dá para esconder, irmão. Glória no santo do Senhor. Ela começou a chorar. O meu filho começou a chorar também. Eu falei assim, gente, o que é que está passando? Nós saímos agora do médico e o médico falou que a criança vai nascer deficiente, tem um problema com a criança, a cabeça é muito larga, o cérebro está pequenininho e o líquido que vai do cérebro para cima faz que o braço não vai mexer, a perna não vai mexer, o corpo vai ficar deficiente, não vai poder falar, vai ser surdo, mudo. Quer dizer, ele falou de uma forma que até assustou a minha nora e assustou o meu filho. Glória no nome santo do Senhor, irmão. Eu falei, irmão, eu fiquei, irmão, quando eu ouvi isso, irmão, você tem esse detalhe? Ela falou, a máquina falou, porque a máquina tinha falado, ela marca tudo, tem a medida da cabeça, dá para entender, segundo o médico, dá para entender que não vai nascer dessa forma. Tá bom, filha, tá bom, filho. Irmão, eu senti fortemente, no lugar de chorar, irmão, glória no santo do Senhor, eu senti fortemente a presença de Deus, glória, irmão, caiu um fogo do céu, irmão, e Deus fez assim para mim, unge ela. Eu falei assim, unge ela, como diácono eu vou ungir ela, eu vou chamar os anciões, irmão, e eles vão vir, vão ungir. E irmão, senti um fogo forte, falou assim, unge tu, glória no santo do Senhor. Irmão, glória no santo. Eu falei, vamos buscar um pouquinho de óleo lá na cozinha. Eu falei, olha, você está em paz, você já foi ungido? Não, nunca fui. Você sabe o que é unção? Não sei. Então eu vou te explicar rápido. Você está em paz com a família? Estou. Está em paz com a irmandade? Estou. Está em paz com Deus? Estou. Então nós vamos poder fazer a unção. Glória no santo do Senhor. Senhor, glória no santo do Senhor. A tua serva não está doente, mas tu está dentro do vento dela. A criança, o médico já falou que vai nascer. Glória, com deficiência, Pai. Glória, santo de Deus. Senhor, opere na tua serva. Glória no santo do Senhor, irmão. Glória, não chorei naquela altura, chorei depois. Porque eu estava no sexto mês, faltava 3 meses, irmão. 3 meses para mim, era 3 anos, era 30 anos, irmão. Glória no santo do Senhor, irmão. Chorei depois, irmão. Glória. O tempo passou, ela tinha que começar a ver um médico. Foi ver um médico, e aquele médico lá, irmão, o especialista, falou exatamente a mesma coisa, não mudou nada. Ficou da mesma forma, olha, para com isso, aborta ela. Aborta ela. Aborta a criança, glória no santo do Senhor. Não vai dar certo, criança vem para casa, pai, eu sou fraco, eu servi a Deus, eu não fui para o mundo, não conheci o mundo, eu sou músico, pai, eu sou fraco. A menina também falou da mesma maneira, crê que Deus vai fazer, Deus vai operar, irmão. Irmão, é duro quando o pai, quando o filho e a filha chega a vez do papai e da mamãe e fala dessa maneira, irmão. O que é que nós vamos fazer? Não podemos fazer nada, mas aquele lá, nosso Deus, e esse pode fazer, e esse opera no nosso meio. Glória no nome do Senhor. Lamaná, salá, irmão. Eu falei assim, o mau tempo passou, irmão. Chegou no nosso RGE, em setembro, há 3 anos atrás. Glória no santo do Senhor. Foi a nossa RGE, glória no santo do Senhor. Aleluia. Já estava quase para ter a criança. Glória no santo do Senhor. Aí, irmão, glória no santo do Senhor. Todo esse tempo, de 6 meses até 9, cada palavra, a gente falava, Senhor, envia a tua palavra. Senhor, fala conosco. E o Senhor falava, eu vou libertar, eu vou dar força. E eu vou. Falei, Senhor, não chegue, Senhor, não tem mais um pouquinho, Senhor, para nós. Eu vou libertar,
eu vou levantar para o Senhor mais um pouquinho, só quero um pouquinho a mais, Senhor, para confortar a nossa alma, mas glória. Na nossa gente, um irmão, glória, no santo do Senhor, de São Paulo, glória. Toda a honra e glória, irmão, ela é dada para Deus, irmão. O irmão Enoque, de Santa Polis da Aguapé, glória, no santo do Senhor. Ele veio na nossa igreja, lá em Roubaix, glória. Os irmãos conhecem, glória, no santo do Senhor. Ele chegou lá, ele testemunhou aqui, falou: irmãos, eu estou aqui na França, porque a minha filha mora em Reims, estou a 250 quilômetros, e a minha filha passou um processo, ela estava grávida, glória no santo do Senhor, e contou a mesma história que eu estou contando para o irmão, irmão. Irmão, tudo direitinho, irmão. Olha, irmão, eu fiquei com um sorriso assim, ó. Eu olhei para a minha esposa e falei: puxa, tudo direitinho, irmão, tudo como estou contando para o irmão. Eu falei: agora sim, agora Deus vai parar. Irmão, só que quando ele estava a contar a obra da filha, porque Deus livrou a filha dele, glória no santo do Senhor, aquela criança nasceu perfeita, irmão, glória. A minha nora, ela estava lá sentada lá atrás do banco, ela nunca se sente, ela é tímida, ela estava lá no fundo lá. Não, perdão, ela se senta ao contrário, ela se senta lá no fim, glória no santo do Senhor, porque ela é tímida. Mas nesse dia não tinha, como ela é na Sergé, não tinha lugar lá atrás. Ela foi obrigada a sentar lá na frente. Ela estava vestida de cinzento. Quando Deus tomou assim o seu cérebro estava falando, explicando essa obra, e chegou um momento que ela olhou para ela. Ela estava lá grávida, lá com uma grande bola, lá, irmão, estava lá sentado lá, irmão, e ele falou assim, e ele parou, irmão, estava a testemunhar, e ele fez assim, parou com a mão, olhou para ela, irmão, 10 segundos é muito, irmão. Nós não vamos para 10 segundos que ela já vai, não é? 10 segundos, irmão. Olhou para ele, mas não falou nada. Não, no santo do Senhor. E eu lá, falei: meu Deus, o que está se passando? O que vai se passar aqui? Irmão, eu fiquei contente. No dia seguinte, era a obra da piedade, a reunião da obra da piedade da nossa RGE. E ele estava lá também. Ele contou um testemunho e ele disse: quando ele disse, eu fiquei com ele. Irmão, glória, pela honra e glória do Senhor. Glória, irmão, eu estou contente, irmão. Por quê? Eu expliquei para ele, porque o irmão se levantou, eu precisava de uma palavrinha a mais, glória, para eu ficar liberto e para Deus fazer a obra, glória no santo do Senhor. E o irmão contou essa obra, irmão, eu estou contente. Ele falou: ui, não é aquela irmã que estava lá na frente, lá, vestida de cinzento? É. Ele falou: meu Deus, ele falou assim: meu Deus, eu quis apontar o dedo em cima dela para dizer que Deus ia libertar ela, glória no santo do Senhor. Mas eu não fiz, eu recuei, eu vi isso, mano, eu fico com o dedo assim, mano, eu quis apontar, e ele falou: corre, vai ter com ela e fala que Deus vai libertar ela. La manaia, aleluia, irmão. Mas eu não fui, na verdade, eu não corri não, irmão, mas eu já estava contente, sabia que Deus ia fazer obra, irmão, glória no santo do Senhor, irmão, glória, irmão, o tempo passou que de 2 semanas ou 3, irmão, a criança nasceu, mas não nasceu deficiente não, irmão, tudo direitinho, irmão, glória, irmão. Se você vai ver a criança, irmão, eu sou mais deficiente do que a criança. Criança toda bonita, irmão. Olha no meu santo Senhor. Olha o Jesus, irmão. Hoje tem 3 anos, irmão. Ele entra aqui no meio do céu, no fim do culto. Dá a paz de Deus. É a alegria da nossa irmã, porque nós somos poucos, irmão. La manaia. Irmão, eu estava assim, muitas vezes eu estou sentado lá no fundo, lá, e ele sai e pula dos braços da mãe, vai ter comigo, irmão, e no último hino, irmão, ele gera a orquestra, irmão. E eu falo para ele, eu baixo os braços para ele, e ele fala, quer dizer, deixa eu fazer, sai dele, e vai. Irmão, é nossa alegria, irmão. Irmão, quando ele nasceu, glória no santo do Senhor, porque nesse momento todo é RGE, eu passei para os irmãos a dificuldade que estava um irmão também, Antônio da Vidinha, lá de Portugal, o ancião do Porto, estava na minha casa, hospedado na minha casa, e ele estava orando a esse respeito também, eles como toda a irmandade, quando tem problema na igreja, toda a irmandade, dá glória a Deus, toda a irmandade,
irmão, eu vou orar, irmão, vou orar. Você depois me explica lá, manda para mim a obra que Deus fez, tá bem, irmão? Mandei uma conta. Quando a criança nasceu, sabe como é que a criança nasceu, irmão? Nasceu assim com o dedo assim, pelo alto. Mas eu tenho a fotografia, eu mostro para os irmãos, para quem quiser, eu mostro aqui. Nasceu assim, o irmão tão Davidinho, sabe o que ele falou para mim? Nossa, e ele apenas nasceu, já está com o dedo apontado pelo céu. Eu não tinha parado, irmão. Toda criança quando nasce, irmão, ele nasce assim, irmão. Se os irmãos conseguirem fazer assim, irmão, ele torna a fazer, irmão. Se o irmão colocar o dedo assim, ele pega o seu dedo, mas ele não nasce assim, irmão. Bem-aventurado é aquele que coloca o dedo lá no céu, irmão. Não é ponto o dedo, irmão. Não é ponto o dedo no servo de Deus. É ponto o dedo pelo céu. E este terá vitória, e este vai te libertar, e este vai te ajudar. Leva saudações vossas pela França, pelos países, 1.100 que estão na Santa Sé, irmão. Não tem isso, tem a tribuna que se fala, não existe lá a tribuna lá, irmão. 24 pontos de culto, e não tem, irmão, não tem. 1.100 na igreja que estão na Santa Ceia. Eu acho que é quase a igreja toda que está aqui. A França está representada aqui, olha. Está vendo, irmão? Ora por nós, irmão. Igreja amada, como nós ouvimos na oração. Igreja amada, orai por nós. Orai pela França, para que Deus expulse o demônio.